Bom dia a todos, todas, todes, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que o pessoal vai assistir, mas está um dia belíssimo aqui em Socorro, um sol lindíssimo e calor, né? E então hoje nós vamos para mais uma homenagem, um bate-papo, uma conversa, né? Às trabalhadoras, sobretudo, né? E aqui hoje, em particular, a gente vai ter uma conversa com a Karina, que é trabalhadora da saúde. E, Karina, então já introduzi seu primeiro nomezinho. Então, Sim. se apresenta, por favor, para a gente, conta um pouquinho da sua trajetória na área da saúde, quando é que ela começa, onde é que você está hoje. Sim. Primeiro, quero agradecer vocês pelo convite, né? Bom dia a todos. E a minha história na saúde começa alguns anos atrás, mais ou menos 21 anos atrás, né? Que foi a época que eu me formei e aí eu comecei a atuar na parte de audição, que era uma parte muito importante da fonoaudiologia, né? E nessa parte da audição, eu trabalhava tanto com o diagnóstico da avaliação auditiva, né? A indicação e adaptação de aparelho auditivo e a terapia para deficiente auditivo, né? Eu sou de Campinas, eu me formei em Campinas, na PUC. Olha, você é filha da PUC? Sou filha e eu também sou filho da PUC, mas de São Paulo. Sim, também é muito conceituada, né? E a gente falando há 21 anos atrás, era a única faculdade de Campinas que tinha fonoaudiologia. Depois, quando eu estava cursando, abri o curso na Unicamp. Mas era um curso que não tinha em muitas cidades, tinha na PUC São Paulo já também. Então, a minha área era basicamente essa da audição. Eu trabalhava muito nisso. Depois eu fui fazer aprimoramento na Unicamp, fiquei um tempo. Nessa região de Campinas, Jundiaí, eu trabalhei muito, durante muitos anos, né? E depois a gente se mudou. Eu falo porque eu sou casada há 17 anos, né? Tenho 2 filhas. E a gente acabou indo morar em Jundiaí, que é uma cidade ótima para trabalho também, mas eu atuei nessa área também, porque é uma área muito próspera. E eu continuei trabalhando lá, até que a gente decidiu vir para Socorro. Isso foi há 9 anos atrás, né? E aí a minha trajetória mudou totalmente, porque eu vinha de uma formação voltada para audição, né, e para tudo isso. E eu tive que me reinventar, na verdade, né? Porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais especializadas em determinadas áreas, né? E aí eu fui ser uma funcionária pública. Eu passei num concurso e comecei a atuar aqui na cidade de Socorro. E com isso se abriu um leque enorme, né? Porque era na área terapêutica, que é onde eu sempre atuei, mas não para todos os tipos, né, de alterações ligadas à fonoaudiologia. Então foi um universo amplo assim demais, porque a cidade de Socorro é uma cidade muito que tem essa diversidade muito grande de atuação. E aí, com isso, ela fez com que eu me modificasse, né? Eu fui atrás de especialização, eu fui estudar, eu fui me aperfeiçoar ainda mais em outras coisas. Então, tinha um paciente que não era da minha área, eu tinha que aprender, porque era eu que estava ali para atender. Então, foi uma situação que mexeu, movimentou a minha vida, né? Muito, assim. Então, a minha vida profissional se resume em antes e depois da vinda para Socorro, né? Porque aqui você tem que, quando você é um funcionário público, você é um servidor, você está ali para atender as pessoas que precisam de você, né? Esse é o foco, né? Você é um servidor público, né? Você está ali para contribuir para aquela população, né? E aí eu ficava dentro de um centro de saúde, que é um universo, centro de saúde. Para fonoaudiologia, o centro de saúde é uma atenção primária, mas eu não fazia essa atenção primária, né, porque eu fazia terapia, né, a gente trabalhava com campanhas, né, tinham muitos projetos. Na verdade, o meu concurso foi aberto por conta do NASF, por conta do EMAD, que eram programas domiciliares e programas voltados à atenção primária, e com isso foi, assim,
mudou demais a nossa forma de enxergar a saúde, que era uma coisa de saúde pública que era tão voltada para um universo muito pequeno na época da faculdade, e vim para um universo totalmente diferente, onde a gente tinha programas, projetos, propostas. Então foi enriquecedor demais. Como é o SUS? Eu trabalhei tanto em Jundiaí como em Campinas pelo SUS, mas era totalmente diferente, né? São cidades muito grandes, onde as partes se dividem muito, são totalmente independentes, né? Aqui não. Aqui é tudo tem um fluxo, né? Então foi enriquecedor demais. Ter vindo para Socorro realmente mudou demais a minha forma de enxergar a saúde, de vivenciar o dia a dia. Foi bem enriquecedor, profissionalmente, pessoalmente, com certeza. Existe essa interligação entre as áreas de saúde, ou você fala dentro da própria saúde, quando você coloca que eles não são por setores, mas interligados? Sim, eles são por setores interligados, mas a complexidade de uma cidade grande é bem diferente daqui, por exemplo, né? Você tem acesso às pessoas. É diferente de uma cidade grande. Uma cidade grande você não vai ter acesso ao secretário com tanta facilidade, você não tem acesso à chefia com tanta facilidade, você se reporta ao seu coordenador, que se reporta, né? Aqui eu acho que você ainda consegue ser ouvido, né? Você consegue falar sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, né? Eu acho que isso é importante. Tem uma questão, desculpe, Ana, até aproveitando a oportunidade, né, a Ana, filha da Conceição Fontana, que foi homenageada ontem, né, na Câmara de Vereadores. Dona Conceição, ela não gostava, né, que falava Dona Conceição, que já não está, infelizmente, entre nós, mas ela e, né, o nosso partido criou o seu comitê popular de luta, né, e que recebe o nome da Dona Conceição, né? Eu acho muito legal. Nós estávamos ontem, vários de nós ali presentes, né? E me lembrou um pouquinho essa questão mesmo dessa proximidade, né? E a Ana, eu vejo que a Ana também é conselheira do Conselho Municipal de Saúde, e ela é praticamente a única pessoa que chega lá com um caso do fulano, da fulana, de não sei quem, que tem nome, endereço, telefone, e isso enriquece muitos debates para poder ver os problemas críticos das políticas públicas em saúde e pela vivência da população. Eu acho que isso que a Ana traz é muito importante. E aí eu só quero aproveitar isso, né, para a gente poder pensar um pouco como é que foi para você, né, porque existem poucos relatos sobre isso, o período durante a pandemia e pós-pandemia, que você já estava aqui em Socorro, e com esse contato da gente ter que lidar com essa realidade tão difícil, né, da gente ver pessoas conhecidas, mesmo não conhecidos, mas quando chegam os parentes, fulano, né, foi intubado, embora parece que Socorro não teve tantos casos de intubação. A pandemia realmente foi uma questão muito complicada aqui na cidade de Socorro, como foi em todos os lugares, mas aqui, por quê? Porque assim, a gente é um local onde não tem grandes aglomerações de pessoas. É uma cidade né, que tem uma estrutura diferente das grandes cidades. Mas isso não quer dizer que a gente não teve que se inventar, que se reinventar, que se estruturar. E houveram várias circunstâncias, mas eu acho assim, na saúde, o que eu vi? Realmente, na minha vida em específico, estava acontecendo um divisor de águas maior ainda, porque assim, aqui em Socorro estava precisando de uma demanda muito relacionada na área de disfagia, que é a dificuldade de alimentação, de deglutição. O que aconteceu? Com isso, com essa necessidade, eu fui buscar
especialização nessa área para atender essa população que não tinha uma demanda, né? Que tinha uma demanda e não tinha profissionais para atender. Aí o que aconteceu? Vem a pandemia. A minha pós estava terminando, eu tinha que ir para o Hospital de Campinas, terminar a pós e vir aqui fazer os atendimentos. Então, assim, eu trabalhei a pandemia inteira em ambiente hospitalar, tanto aqui quanto lá, né? A gente estava trabalhando normalmente com toda a segurança, Os atendimentos que eu estava fazendo dos pacientes, muitos optaram por atendimento domiciliar, né? Então, assim, todos tinham acesso aos meus contatos, ao WhatsApp, a tudo. E aí eram passadas as atividades que iam ser feitas naquela semana. Então, assim, era material acontecendo, o tempo todo os pais iam buscar, ou a gente enviava através do WhatsApp. Então, foi um momento em que a gente conseguiu administrar aquilo ali. Não vamos dizer que a gente não teve perdas, né, com os atendimentos dessa forma. Teve crianças que não conseguiram fazer, teve pacientes que não conseguiram aderir, mas a gente conseguiu atender a proposta, né? Que era o que dava para ser feito naquele momento, né? Depois, quando foi retomado novamente, a gente conseguiu enfrentar isso tudo. A pandemia, realmente, ela trouxe uma modificação do cenário da saúde como um todo, porque agora a preocupação com a reabilitação é muito grande para todas as áreas. Tanto que a gente não tem profissionais suficientes aqui para dar conta da demanda terapêutica que precisa ser feita no município. Eu falo por todos, não só na fonoaudiologia, terapia ocupacional, a psicologia. A gente tem algumas áreas que tem mais profissionais, que é o caso da psicologia e da fisioterapia. Você vai ter mais profissionais atendendo aqui no município, mas na área de fonoaudiologia e terapia ocupacional, principalmente, mais difícil ainda, né? Então, sim, quer dizer, houve uma mudança do cenário. Então, eram profissões, de repente, que as pessoas não era a primeira da lista das pessoas. Eu acho que hoje em dia já se pode pensar num outro cenário, porque é uma demanda muito grande que tem, né? E as coisas estão acontecendo, muitos estudos, muitas pesquisas envolvendo, então tornou-se uma área mais promissora agora. Tem uma questão importante que você falou no começo. Primeiro, que eu acho que a gente precisa olhar bem quanto trabalho no serviço público, sobretudo nas áreas fins, quer dizer, assistência, educação, sim, saúde, ele abre um horizonte de conhecimento, de estudo, de aprofundamento que nada no setor privado, sim, vai oferecer isso. A gente não encontra. O problema são os baixos salários e, muitas vezes, as condições precárias para os servidores públicos. Sim. Né? Sobretudo, isso, cidade grande, cidade pequena, eu acho que não tem essa prioridade. E tem além de dar essa oportunidade no geral, hoje a gente vivendo um período a gente saiu da pandemia e entramos da pandemia numa epidemia, e várias, né, inclusive diversas, que a gente chama das arboviroses, né, de várias contaminações e vírus, e isso superlota também a atenção básica, as unidades. O que você percebe que mudou na saúde, né? Quer dizer, a demanda da população e a estrutura da saúde? O que ela hoje não consegue perceber no pós-pandemia que mudou? Primeiro que a gente tem as sequelas, né? Eu acho que as sequelas é o grande diferencial. Quando a gente fala de pacientes neurológicos, por exemplo, a gente percebe o antes e depois de um COVID, por exemplo, né? É nítido, né? Um paciente de Alzheimer com quadro neurológico que teve COVID, ele tem uma outra... o pós-Covid dele é diferente, né? É diferenciado. As pessoas, de uma certa forma, elas adoeceram,
né? Elas adoeceram. Ou precisam ou adoeceram no aspecto emocional ou no aspecto físico, né? E não foram só as pessoas, porque tiveram pessoas e profissões que conseguiram caminhar, evoluir com a pandemia. Outras não. E isso mexeu demais com as pessoas, né? A nossa cidade mesmo, ela teve uma invasão de pessoas de fora que podiam trabalhar home office, né? E que isso mexeu demais com o mercado interno da cidade, inclusive o mercado imobiliário. Então isso mudou muito a história do município. Agora já está tendo uma evasão, a gente percebe que, né, que eles já estão evadindo, né? Mas teve essa migração para cá, né? E isso realmente modificou toda a estrutura. Agora, com isso, a saúde, que era uma coisa de uma certa forma controlada, expandiu uma demanda muito grande, né? E aí volta naquele aspecto que você citou no início. Com os salários baixos, a sua capacitação, a sua formação, a necessidade de especialização de materiais para isso vai aumentando. Como que eu consegui fazer particularmente, né? A gente abriu uma estrutura familiar para que eu pudesse fazer isso, mas não era o meu recurso financeiro que me garantiu isso. Infelizmente não, né? Não tem como. O recurso financeiro do meu salário enquanto servidora não me permitiu me capacitar. O que me permitiu foi a estrutura familiar que a gente organizou para que isso acontecesse. E aí, em contrapartida, nesse momento de pandemia, parece que as coisas ficaram menores, porque hoje você consegue se especializar muito mais fácil. As pessoas se adaptaram a esse processo educacional, então você consegue, mudou totalmente. Então, assim, você tem acesso diferenciado de educação, de formação, então melhorou muitas coisas. Mas, assim, os problemas aumentaram, né? E as pessoas que serviam aquele determinado público não tá mais conseguindo atingir a todos, né? Eu realmente precisei né, exonerar o meu cargo, muito a contragosto, porque eu acho que essa questão de trabalhar em conjunto, de trabalhar em equipe, de funcionar, de como funciona, né? De você atender uma pessoa na sua integridade, não entender que ele precisa somente da fonoaudiologia, que ele precisa de mais acesso e você ter como falar com a educação, você ter como articular para que esse sujeito se desenvolva e vá melhorando, é todo o diferencial, né? É toda a diferença do trabalho no serviço público. É por isso que é tão enriquecedor para quem trabalha e para quem recebe o atendimento, né? E para quem tem uma competência da altura que você tem. Faz a diferença dentro de um serviço público, com certeza. Com certeza. Sim. Porque a gente quer fazer o melhor mesmo, né? O melhor que a gente consegue, com certeza. Karina, a cada, né, evento de pandemia, inédito, pelo menos neste século para a gente, para a nossa geração, a cada evento de epidemia, eventualmente endemia, né, a gente vê a sobrecarga e, sobretudo, emocional aos trabalhadores da saúde, né? Porque aumenta a exigência, e assim, muitas vezes, né, como disse o secretário de Educação do governo estadual, que professor trabalha por amor. E isto também é usado na saúde, né? Só que isso já está até embutido nos trabalhadores da saúde. Não, é minha doação, e é o compromisso, e é mesmo. Sim, né? Sim. Como é que você vê hoje as condições de trabalho no setor público, eventualmente no setor privado, ou de setores conveniados com o SUS? Como é que está a condição de trabalho? O que melhorou, o que piorou? Na verdade, é muito difícil essas condições. A gente tem que ser sincero, porque assim, o SUS, ele é um sistema criado para procedimentos.
Então, por exemplo, as consultas, as terapias, elas são pagas pelo SUS, mas a estrutura não é paga. A estrutura não faz parte do SUS. Então, por exemplo, a mesa, a cadeira, o otoscópio, o estetoscópio, o material, não faz parte, né? Então, quer dizer, o SUS, ele paga o procedimento, a consulta do médico, a terapia das especialidades. Então, assim, a estrutura, ele não paga. Então, essa estrutura fica truncada. Ao contrário, por exemplo, da educação. A educação, por exemplo, quando você tem um projeto, eu sei muito bem disso pela minha experiência com ONGs, né? Que eu trabalhei em ONGs tanto em Campinas como em Jundiaí. E que muito bem sucedidas, né? Muito bem implantadas, com muito recurso. Por quê? Porque a gente conseguia associar a saúde à educação. Porque a educação vai pagar materiais, a higiene, tudo. A educação, ela é um projeto muito mais amplo, né, nesse sentido, vamos dizer, né? Então, você consegue, quando você consegue colocar os dois juntos, a educação e o SUS, você consegue levar para o usuário uma estrutura diferente, com materiais, com recursos e profissionais para atuarem. Então, é diferente. Então, assim, por isso que quando... Num dos lugares que eu trabalhei, a gente implantou o SUS. Mas a gente só conseguiu implantar o SUS porque a gente tinha educação como recurso. O fonoaudiólogo, o psicólogo, eles são profissionais que podem receber pelo SUS. Perdão, pela educação. Pela educação. Aí, uma vez que ele já estava nesse viés, a gente conseguiu, com o projeto da saúde, agregar o médico para atender, por exemplo, os deficientes auditivos, nesse exemplo que eu estou te dando. Então, os dois juntos é o sonho de consumo, né? Porque você consegue, com a educação, manter a estrutura e com o SUS, o procedimento. E aí, com isso, você vai, assim, saltando, né? Nos atendimentos. Porque aí você vai abrindo uma agenda, você vai deixando mais opções para o município. No momento que você agrega o SUS, você pode abrir para a rede municipal, foi o que aconteceu com a gente lá, né, na associação onde eu trabalhava. Então, a gente não ficou lá para a gente, para o município, para aquela demanda, a gente abriu para o município de Campinas, né, então a gente virou portas abertas. E quem que ganhou com isso? A população, né, que ganhou a população. Lembrando que licitações são muito importantes para o processo. E às vezes as pessoas falam assim, mas essa prótese vai ser doada pelo SUS. As próteses que são doadas pelo SUS são próteses de ponta. Importadas. Exatamente. Assim, são de multinacionais. Não é nada de segunda linha. Então, às vezes as pessoas falam assim, por exemplo, preciso de um aparelho auditivo, mas eu vou... Realmente, você tem uma burocracia, você vai fazer o diagnóstico naquele serviço, você vai receber todo o atendimento naquele serviço. Mas se você for comprar numa loja, é equivalente. Porque são aparelhos auditivos tão desenvolvidos quanto os do mercado, do mercado, né? Então, assim, porque são as mesmas empresas do mercado são as licitadas, né? Em Campinas, por exemplo, são várias empresas, né? Que o Hospital da PUC tem a licitação e fazem a adaptação e a doação dos aparelhos e o acompanhamento desses aparelhos. Então, quando você consegue juntar isso, você tem uma evolução melhor, né? Aqui em Socorro, um exemplo para você ter uma ideia. Lá no centro de saúde, eu precisava de mesas pequenas para as crianças. E eu nunca ia conseguir isso com o SUS. Porque o SUS não tem verba para me dar uma mesa para eu pôr uma criança para sentar. Só que a gente tinha uma parceria tão grande com a educação, tão grande deles conversarem, deles triarem as crianças para repassar para a gente, que eles conseguiram uma mesa para nós. Mas, assim, por causa dessa parceria de trabalho. Então, assim, o SUS em si, ele não vai conseguir nos garantir esses materiais. Infelizmente, não. Mas aí que eu falo, o profissional, quando ele está nesse meio, ele tem que ir buscando, porque é uma sobrevivência ali,
Você tem que tentar o máximo que você puder, que nem, por exemplo, a gente é material, muito material impresso, porque pelo menos a máquina de Xerox tem. Então, assim, é material impresso. Quando você precisa de uma impressora colorida, você vai em tal lugar que você vai conseguir fazer as cópias coloridas que você precisa. Então, assim, é essa articulação. Isso é SUS. Quando você tem educação, aí as coisas são mais... A gente consegue mais materiais, porque o SUS é procedimento. Tá. Então, isso é uma limitação nas condições de trabalho. E do ponto de vista emocional? Né? Porque tem essa questão, de novo, na história da educação, trabalhar por amor. E esse apelo existe também aos trabalhadores da saúde pública? Sim, muito, muito. É muito comum a gente ouvir, nossa, mas trabalha com saúde, nossa, mas é o que a gente está conversando aqui, né? A gente precisa ter uma garantia mínima financeira para você conseguir se especializar e estar ali para entender aquela pessoa que está do seu lado, para olhar para ela e saber o que ela precisa, que muitas vezes ela nem se deu conta ainda do que ela está precisando. Ela está focada numa coisa só, que você vai poder atendê-la, né? No meu caso, por exemplo, a fala, o desenvolvimento da fala, ou a questão da alimentação e de deglutição, bem específico. Mas e o resto que vem ali acompanhado, né? Então, assim, o profissional da saúde, ele tá desgastado, sim, pela demanda que tem, né? Pela própria estrutura que precisa funcionar, né? Que você precisa responder, precisa atender, precisa ter melhora. Ele precisa ter uma qualidade de vida melhor. Então, o profissional da saúde está o tempo inteiro se cobrando disso, né? E tendo que ter esse olhar, que é meticuloso, em pouco tempo, para conseguir resolver aquela questão. Para dar soluções e resultados, né? Sim, exatamente. Mas aqui na nossa cidade existe, então, essa parceria da saúde com a educação. Olha, até o momento em que eu estava na prefeitura, existia sim, né? O psicólogo da saúde, os psicólogos, né? Porque eu durante o meu trabalho, tinham dois que trabalharam diretamente comigo. Era uma parceria extremamente eficaz. Uma parceria, assim, realmente importante. Importante não só para nós profissionais, importante para o sujeito. Então, a população. Né? Para o sujeito. E que é o que nos norteia, na verdade, né? Uhum. Sim, essa parceria a gente viu na pandemia entre a educação e a saúde, só que dessa vez continua ainda muito, quase gritante, a necessidade da educação na área da saúde. A necessidade da educação pela área da saúde, só que agora nas questões, sobretudo, do adoecimento mental. Acho que a gente estava conversando aqui um pouco, nessa perspectiva dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, e isso a gente também chegou até um momento conversar sobre isso no Conselho, a gente também acompanha em várias situações de denúncias em redes, né? Principalmente das áreas que atendem aqui urgência e emergência, pronto atendimento, a Santa Casa, que muitas vezes o trabalhador da saúde também sofre, e a trabalhadora, muita violência por parte da população. Quer dizer, além da violência da organização do trabalho que sempre tem, tá certo? Isso é infelizmente inerente à cultura do trabalho no Brasil e no mundo, enfim, mas a gente também tem essa cultura que se espraia na população, seja por quais forem os motivos, né? É verdade isso mesmo, essa questão dessa violência, dessa agressividade, muitas vezes, que o trabalhador e a trabalhadora da saúde sofrem pela população? Sim, existe. Eu já tive vários... Não é uma experiência pessoal, tá? Não é. Mas eu tenho colegas que passam e passaram por essas situações diversas vezes. As pessoas estão tomadas por situações que parecem que, se elas não forem enérgicas, elas não vão ser atendidas. E quando a gente entra nesse ciclo de direitos, estou protegida de direitos, e não vê os deveres, né? Porque quando a gente entra num serviço, né, que seja ele de saúde, qualquer um, ele tem uma estrutura,
né? A gente, quando está de fora, a gente faz vários julgamentos, estabelece críticas, metas, qualidades, várias coisas. Mas as pessoas estão ali para fazer o melhor que podem, né? A minha experiência no trabalho nesta cidade é essa, com pessoas que estão o tempo todo tentando fazer o seu melhor, né? Muitas vezes as pessoas não se sentem acolhidas 100%, né? E elas às vezes não questionam ou não perguntam de forma clara o porquê das suas dúvidas e se manifestam dessas formas, né? Através de redes sociais, demonstram o seu contentamento através dessa forma, em busca de um acolhimento. Na minha opinião, particular mesmo, o acolhimento vem da abertura que você dá para ser acolhido, né? Porque quando você está com dor, ninguém menospreza a sua dor. E a sua dor é a maior que tem, porque é você que sente, né? E o profissional da saúde sabe disso, né? Só que, infelizmente, às vezes, em alguns momentos, não é questão de escolha, é questão do ciclo, do que está acontecendo naquele momento. E fica difícil para algumas pessoas terem esse entendimento, né? Mas eu acho que a crítica ela é boa para os dois lados. Para o profissional se rever naquela situação, tipo, falar, poxa, eu podia ter feito de outra forma, mas naquele momento, por causa de diversos fatores, eu não consegui olhar. E isso levar para a vida, para melhorar. E tem a questão de que as pessoas precisam também saber dos seus deveres, né? De saber ouvir, de saber esperar, né? Porque eu tô com dor, né? Mas num pronto atendimento, não tem... A dor das pessoas, ela é muito amplo a quantidade de atendimentos, né? Mudou-se aqui um pouco a estrutura do pronto atendimento para tentar fazer com que esse pronto atendimento não ficasse tão pesado, né? Então, com alta demanda. Mas é um processo, porque ainda existem as pessoas que querem esse pronto atendimento, né? Então, é um ciclo. Eu acho assim, as pessoas precisam ter um olhar cuidadoso para o que estão sentindo e no serviço em que estão sendo recebidas como atendimento. E tem que ter, e assim, o direito de ser atendido é o direito de todos, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu sinceramente não passei por nenhuma situação como essa até hoje, espero não passar, mas os meus colegas passam, sim. Sim. Você tem uma questão aqui importantíssima dos tempos atuais e nesse momento, sobretudo, que a gente vive no mundo. Que você e a gente conversou no off aqui, é a cultura do ódio. É a cultura que resulta em violência. E você tocou num dos pontos mais importantes, que é o quê? A abertura, a escuta para o outro. O trabalhador e as trabalhadoras da saúde, a princípio, e muitos deles a gente sabe que sim, tem esta abertura, porque precisa, senão como é que vai acolher e cuidar? Sim. E eu não estou falando só dos trabalhadores da área técnica, os trabalhadores e trabalhadoras da área administrativa também, né, sobretudo. E uma das coisas que a gente aprende na psicologia e psicanálise em particular é que, um exemplo muito simples, quando uma mãe, né, tem lá a sua criança ou um bebê recém-nascido ou lá com 1, 2, 3, 4 anos e ela tem uma crise nervosa, né, como se chamava antigamente, agride verbalmente, fala alto, negligencia, deixa de lado a criança, isto é o exemplo da cultura do ódio. Que é o quê? Que aspecto da cultura do ódio? Não é necessariamente que ela odeia a criança, mas porque ela não quer ouvir aquilo que a incomoda. E a gente vê isso hoje em todos os lugares, sobretudo na política, né? E isso também se espraia, por exemplo, as unidades. Quer dizer, ninguém pode falar mais nada do ponto de vista social, que é assim, ou você reza a minha cartilha, ou você está fora. Né? Então eu acho isso muito importante porque acaba sendo
o direito utilizado como uma justificativa para agredir. Eu tenho direito, e vai lá e pá. Não, você tem direito. Agora, tem limites os sistemas e as unidades e o trabalho. Mas ninguém quer saber disso. Então, parece que a gente acaba reagindo, né, com base nisso, que você falou muitíssimo bem, na imposição. E essa forma impositiva, ela não é tão eficaz no aspecto da comunicação entre os sujeitos. Porque o que acontece? Quando eu posso ver que você não está aceitando aquela minha orientação, que você não está no momento de me ouvir, que você não está entendendo, que você não quer entender. Mas o que eu vou fazer para articular, para te ajudar nisso? Esse é o nosso papel. É fundamental. Então, por exemplo, quando a gente tem um exemplo bem, como você disse, uma mãe que ainda está naquele processo de aceitação daquele problema, ou mesmo ainda não está identificando aquilo na criança, ainda não consegue, não estabeleceu laços afetivos estreitos ainda, por uma série de motivos. A gente tem que buscar uma alternativa, né? Quem da família ali pode estar dando esse suporte para a criança? Eu já cheguei diversas vezes a chamar uma avó, chamar alguma outra pessoa que estava ali, mais próximo, e explicar o motivo da minha preocupação. O que eu poderia fazer, se a gente podia o que a gente podia articular para resolver essa situação. Então, eu acho que é isso. Às vezes não adianta a gente falar. Às vezes, por mais que você já está citando exemplos, está mostrando na prática do dia a dia, aquilo ali não incorporou ainda. E não vai incorporar tão cedo. Existe um processo, né? E aí que está o diferencial do nosso trabalho. A gente vê que aquilo ali não vai chegar naquele processo que a gente espera, mas o que a gente vai fazer pelos entremeios. Por quê? Porque o desenvolvimento infantil, ele urge, né, para agora. Não pode esperar. Para a gente já caminhando aqui para o nosso encerramento, uma das questões que a gente inclusive escuta, muitos casos nas redes, depoimentos, etc., é a questão do preconceito, da discriminação, né? Seja com população idosa, seja com a população negra, porque tem negros em Socorro, com a população LGBT, mas, e principalmente aqui com a população jovens e até adultos, né, que são portadores aí do chamado transtorno de espectro autista, né? E a gente também estava até conversando isso aqui antes um pouco, né? Qual é o trabalho, né, e como é que você vê essa questão também da discriminação, mas qual é o trabalho de um fonoaudiólogo em relação a crianças e adolescentes com espectro autista? O trabalho ele é voltado para que a gente chama do trabalho principal da fonoaudiologia, que é o desenvolvimento da comunicação, da linguagem, dos conhecimentos e depois a exteriorização desse conhecimento através da fala, né? A gente, quando se depara com qualquer transtorno, a gente tem ali uma lacuna que a gente vai ter que buscar um caminho para reabilitar aquele sujeito. Então, assim como qualquer outra deficiência, o transtorno do espectro autista precisa ter um olhar diferenciado, né? Ele é uma criança, por exemplo, que dificilmente você vai conseguir mantê-lo esperando numa sala de espera, né? Então, o horário que você agendar, você vai ter que atender, né? Por quê? Porque existe vários fatores naquele espaço que, se ele não conhece, vai trazer alguma resposta, e se ele conhece, ele está ansioso por aquilo que vai vir. Então, mesmo se ele já for uma criança ou um adolescente, um adulto, que já está em atendimento, ele vai ter que ter esse cuidado também, porque ele está preocupado, né, vamos dizer assim, ele está ansioso porque está por vir. E isso vai trazer alguns comportamentos que podem trazer algumas dificuldades naquele ambiente em que ele está com outras pessoas, que ele percebe e que as outras pessoas também estão ao redor vão perceber, né? Essa acessibilidade do serviço é importante para qualquer um. Para o surdo que precisa de libras, né?
pro deficiente visual, pro deficiente físico, né? É importante que nós estejamos preparados para quem vai vir e como vai vir, né? Então, assim, isso é um diferencial importantíssimo, né? Por quê? Porque a pessoa precisa se sentir acolhida para ela se sentir mais tranquila dentro daquele ambiente, né? Então, por exemplo, quando você marca um horário, a gente tem uma agenda de imprevistos. Isso acontece com os profissionais da saúde porque a gente lida com pessoas, com complexidades. Então, por exemplo, você tem um tempo para atender aquela pessoa. Só que aquela pessoa trouxe hoje para você uma coisa importantíssima que você vai ter que cuidar. E vai ter que ser naquele momento. Então, tem esses senões, sabe? E é uma coisa que a gente, como profissional da saúde, falando de trabalho, falando de condições de trabalho, é uma coisa extremamente delicada. O que eu costumava falar para os meus pacientes, e falo até hoje, é assim: hoje eu estou cuidando um pouquinho mais dele, mas amanhã eu posso estar cuidando um pouquinho mais de você. Então, assim, ter essa paciência, né? Nos transtornos, né, tanto do espectro autista ou os transtornos psiquiátricos, né, de uma forma geral, a gente tem que ter mais cuidado, tem que ter. E aí, nesses casos, a gente tem que, às vezes, chamar um outro colega de trabalho para, olha, você pode me ajudar aqui? É uma coisa muito comum a gente pedir um auxílio, porque a gente precisa cuidar daquilo que está acontecendo, mas a gente precisa também atender aquele que está nos esperando. Então, assim, é um jogo de cintura que precisa ter naquele momento, porque você não pode deixar desse caso grave que chegou uma demanda para você urgente, e você tem que lidar com esses aspectos emocionais que as outras pessoas que estão na sua sala de espera também estão precisando. Então, assim, é um comprometimento, é um olhar, é uma diferenciação de atendimento que você precisa ter. E precisa orientar aquele pai que está esperando, por exemplo, no caso de um pai. Falar para ele, ser claro, você não precisa explicar o que você estava fazendo. Mas assim, olha, eu precisei ter um tempo a mais, eu precisei cuidar de um aspecto importante. E hoje eu peço desculpas, espero que você entenda. Né? Que dessa vez eu precisei cuidar, ter mais atenção para esse paciente. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer com as pessoas. Não com aquela pessoa que tem essa dificuldade de entendimento, mas quem está acompanhando, por exemplo. Né? Ou, de repente, se não tem ninguém acompanhando, porque tem alguns casos que as pessoas já, né, elas conseguem ir para um serviço sozinhas e tudo mais, tem uma independência. A gente tem que chamar um colega para nos ajudar, né? Porque senão realmente a gente compromete o atendimento. Karina, só para a gente agora, né, fazer o nosso encerramento, e assim, a gente acompanha um pouco algumas pessoas, inclusive temos militantes do partido, do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, temos pessoas que também participam da Associação de Pais e Mães Atípicos, né? Em que tem diversos transtornos, não só, mas predomina o transtorno autista. E essa é uma questão fundamental que você abordou. Essa é uma reivindicação de parte, né, dos segmentos da sociedade. Achei muito importante. E fica sempre o conflito, principalmente quando você tem essas unidades que são ou serviços de alta complexidade ou o chamado terciário, né? Que são os hospitais e as unidades de urgência e emergência, né? Quando entram essas situações, né? Então isso é uma questão importantíssima que você trouxe. E você comentou que não é só autista, né? Não, né? Realmente são todas as deficiências, né? Porque o deficiente físico, ele tem que ter acessibilidade, né? E ele não pode, de repente, ficar durante muito tempo parado em determinado lugar. Pode trazer alguns transtornos. A gente tem pessoas que se alimentam por sonda, pessoas que, né? Então, são N possibilidades, né? Um serviço de atendimento à população, ele traz muitas questões e realmente, às vezes, o profissional ou quem está lá administrando não consegue fazer tudo isso, organizar todos
todos esses atendimentos naquele momento, né? Mas eu acho que é uma preocupação do profissional da saúde isso, sabe? É uma preocupação nossa, a questão do atendimento, mas também da qualidade, mas não atrasar, não inviabilizar ainda mais. Porque um paciente que chega na sua sala irritado também não é uma vantagem para você. Não. Né? Que chega descontente, desconfortável, ele não vai conversar com você, saber explicar todas as dificuldades que ele está tendo, os problemas que ele está tendo, em que você vai poder ajudar. Né? Então, quer dizer, de repente, o que a gente tem feito, o que eu tenho feito, ou quando precisei fazer, foi exatamente o que eu falei para você. Explanar o que aconteceu, né? Me desculpar e tentar fazer com que esse paciente se sinta confortável naquele ambiente ali para a gente poder acolhê-lo. Perfeito. Na sua necessidade. Acho que é isso. E a gente busca isso para todas as pessoas, né? Para todos. Então, quer dizer, para os típicos e para os atípicos, com um olhar diferenciado, é claro, né? E eu acho que isso é o Humaniza SUS, o SUS humanizado, que eu acho que vale a gente também lembrar que muitas vezes os gestores do topo da pirâmide, né, até os níveis médios, eles pensam sempre nos procedimentos, nos indicadores, porque é daí que vem os recursos e pressiona a equipe, mas é exatamente esta parte do humano, de olhar o que é o real que acontece ali, a dor do outro, que muitas vezes os procedimentos impedem mesmo. A gente escuta isso muito dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, as queixas, né, e assim como da educação, sobretudo, de ter que ficar preenchendo ou segue os procedimentos e preenche relatórios. O problema é a estrutura, como a gente conversou. Perfeito. Como o SUS é o procedimento, se você não tiver essa papelada, você não tem a contrapartida do recebimento. Sim. E aí, como que você vai prestar um bom atendimento? Então, quer dizer, o profissional da saúde, ele é exatamente isso. Ele precisa fazer um bom atendimento, um atendimento eficaz para aquele sujeito. Além disso, ele tem que cuidar dessa parte de estrutura. Então, quer dizer, é como se a equipe administrativa nos lembrasse o tempo todo que nós temos além do paciente para cuidar. Perfeito. É bem isso. Para a gente encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, pensando aí, né? Amanhã, o nosso 1º de maio. Sim. Olha, primeiramente, que ser um trabalhador da saúde no Brasil é um contraponto muito grande, né? A gente tem aquela vontade de trabalhar, de fazer o melhor que a gente pode, e aí a gente lida com uma outra situação relacionada à estrutura, relacionada a tudo isso. Mas, assim, de uma forma... Hoje, se eu tivesse que analisar a trajetória, eu encontrei muito mais pessoas que trabalhavam como eu do que pessoas que não trabalhavam dessa forma, né? Então, assim, o que eu desejo para os meus colegas da área da saúde é que continuem sendo perseverantes naquilo que acreditam mesmo, naquilo que faz o diferencial da nossa vida, né? Do nosso trabalho para as outras pessoas, né? Tentando sempre melhorar e realmente ter esse tempo de acolhimento. Porque ainda a gente tem a situação de que quando o paciente entrar na nossa sala, aquele ambiente é nosso. Então, a gente que cuida. Então, eu desejo que a gente continue pensando sobre isso, né? Que a estrutura não nos faça diferente, né? E sim o que a gente pode fazer de diferente para a estrutura apresentada, né? E que a gente continue tendo esse espaço de trabalhar. Socorro é uma cidade muito acolhedora, né? Acolhe muito bem as pessoas que vêm de fora, que trabalham por eles, né? E pensem nessa cidade, porque é uma cidade pequena, mas muito complexa. E a gente precisa ter um olhar diferenciado para as pessoas, de forma geral, e aqui também, né? E existem várias formas da gente mostrar isso. E o nosso trabalho, a nossa dedicação é que vai fazer essa diferença. Então, no dia do trabalho, que a gente continue tendo muito trabalho, né? E muita consciência do trabalho que a gente realiza.
e o que isso pode mudar na vida das pessoas. Ok. Nossa, parabéns, né? Pela explanação, pela nossa Obrigada a entrevista, vocês. nosso bate-papo. Foi muito gostoso. Muito obrigada. Obrigado, Karina. Obrigado, Obrigada. Ana. Em nome do Comitê Popular de Luta Conceição Fontana, do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, a gente deixa aqui o nosso agradecimento e também a equipe técnica, certo, Itamar? Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Pronto.